Bom dia, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, se cuidando daqueles que amamos. Mas vamos lá à nossa aula de língua portuguesa. Semana passada, na sexta-feira, eu trabalhei com vocês tipos de sujeito e eu deixei para o sétimo ano, página 29, 30, 31 e 32 para serem realizados. Sendo que nossa aula foi ao vivo, né? Depois eu botei o vídeo lá no nosso grupo e coloquei o arquivo que falei que eu queria que vocês copiassem. Não era para simplesmente estar guardado aí no celular ou no computador. Era para copiar o material no caderno. E nesse material eu não terminei de explicar. Rapidinho, vamos relembrar sujeito simples. É aquele que possui apenas um núcleo, né? E ele vem exposto na oração. O que é o verbo exposto? O que é um sujeito exposto na oração? Ele está na oração, ele está presente na oração. E ele só tem um núcleo. O que significa núcleo? Um substantivo. Então, no nosso exemplo, eu coloquei os homens destroem a natureza. Aí, sempre, vamos lá, dica para a vida. Perguntar ao verbo. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, os homens é o meu sujeito. Por mais que esteja no plural, só tenho um substantivo, homens. Então, eu só tenho um núcleo. Então, é o sujeito simples. Quando eu falo Maria foi à feira. Quem foi à feira? Maria. Então, eu só tenho um substantivo. Então, eu só tenho um núcleo, ou seja, sujeito simples. Conversamos também sobre sujeito composto, quando eu tenho dois ou mais substantivos dentro do meu sujeito, sempre perguntando ao verbo. Voltando lá no nosso material, eu coloquei as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastava? As vacas brancas e os touros pretos. Dentro desse meu sujeito, as vacas brancas e os touros pretos, eu tenho dois substantivos, vacas e touros. Porque brancas e pretos são adjetivos. Então, para ser núcleo do meu sujeito, eu tenho que ter substantivo, ok? Então, se eu tenho vacas e touros, são dois. Então, já são compostos. E eles vêm expressos na oração. Conversamos também sobre o sujeito desinencial, conhecido também como sujeito oculto ou elíptico. O que isso significa, professora? Que ele está escondido, porém ele está ali. Você percebe a presença dele no contexto. Ele não está escrito, ele não está expresso, mas pela desinência do meu verbo, olha aí, sempre o verbo é o importante. A presença do meu verbo ele sempre fala quem é o sujeito. Então, com a presença do meu verbo, a desinência do meu verbo, eu consigo perceber quem é o sujeito. E eu coloquei lá no nosso material. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Esse verbo estamos não é primeira pessoa do plural? Quem é o pronome de primeira pessoa do plural? Nós. Nós estamos. Então, a gente não tem escrito esse pronome, esse sujeito. Porém, eu percebo pelo sentido da minha oração, né, pelo contexto, o meu sujeito. Então, eu coloquei ainda falei, coloque entre parênteses, nós, sujeito. Tá? Então, esse é o desinencial, o que está escondido. E tem dois que eu não falei. Vamos pegar aí o material da semana passada, dia 19, se eu não me engano. Sexta-feira. Tem um sujeito indeterminado. Esse tipo, vamos abrir o material que eu estou lendo o material. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração. Ele não está escrito na oração.
porque é impossível determiná-lo. É impossível determiná-lo. Então, como é que eu percebo esse sujeito indeterminado? Eu tenho dois exemplos muito claros, tá? E eu anotei aqui. Deixa eu só explicar, amores. Hoje, esse período, eu não estou conseguindo acessar o meu quadro, né? Então, para que não ficasse só na fala e vocês pudessem visualizar, eu coloquei aqui bonitinho colado na parede. Ficou lindo, né? Improvisa. Tudo por vocês. No nosso material, tá lá. Primeiro exemplo, verbo na terceira pessoa do plural. Dizem que a família está falindo. Dizem. Quem diz? Eu não tenho que perguntar o meu verbo? Quem diz? Não sei. Eu não sei quem é que está falando, praticando esta ação. Então, o meu sujeito, se percebermos, ele está no início da oração. E o meu verbo, ele é terceira pessoa do plural. Dizem. Quem diz? Não sei, dizem. E a outra observação que eu deixo é o verbo na pessoa do singular mais o se, que é o índice de determinação do sujeito. Terceira pessoa do singular, o verbo mais o se. Precisa ser de mão de obra especializada. Quem precisa? Não sabemos. Então, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular mais o se, é o meu sujeito indeterminado. Eu gosto de brincar de sujeito indeterminado. Eu brinco que eu falo que é o fofoqueiro. É aquele sujeito fofoqueiro. Como assim, professora? Porque o fofoqueiro é assim, ele repassa a fofoca, né? Ele conta aquela fofoca, mas ele nunca fala quem foi. Falaram, né? Disseram, dizem, mas quem é que foi? Ele nunca conta, ele nunca fala quem é que praticou aquela ação. Então eu brinco e eu falo que o meu sujeito indeterminado é o meu sujeito fofoqueiro. Por quê? Ele conta a fofoca, mas ele não fala quem foi. Vamos lá, sujeito indeterminado. Procuram você. Quem procura? Não sei. Sei que procuram. Eu não sei que o meu verbo está na terceira do plural. Procuram? Sim. Sei quem é? Não. Então está indeterminado meu sujeito. Vive-se melhor no campo. Quem vive melhor no campo? Vive-se. Mas quem vive? Não sei. Vive-se. Eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, mas o se, vou até marcar aqui para que vocês possam perceber. Olha o se, tá? Então eu tenho os dois tipos de sujeito indeterminado, o que marca ser um sujeito indeterminado. O verbo lá no início, na terceira pessoa do plural, e o verbo na terceira pessoa do singular. Só aguardar um minutinho, porque o carro de som está passando e está me atrapalhando. Desculpa, gente. Estar em casa é isso, né? Movimento o tempo todo. Continuando. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira pessoa do singular, mais o se. Ok? Até aí. Ok. E temos uma outra que nós também não conversamos e nós iremos conhecer agora. Qual é? Oração sem sujeito. O que eu vou fazer? Para não ficar muito corrido, eu vou parar esse vídeo e volto com outro explicando oração sem sujeito. Aguardem.